Olá, meu nome é Jaildo e eu sou sacerdote de Umbanda Sagrada. E hoje falaremos sobre quais as funções de um Cambone no terreiro. Em primeiro lugar, todo o Cambone ele precisa ser muito bem orientado. Por quê? Ele vai servir, ele vai causar a ordem, a organização ali, ele vai entregar uma senha, vai chamar o guia, né, a pessoa para dentro da corrente mediúnica para receber o benzimento, ele vai servir aquele momento. Então, ele precisa ser muito bem orientado. Então, o Cambone ele também precisa entender que as suas funções são primordiais para a organização do agir espiritual. Se o Cambone ele não entende que servir ao guia espiritual é uma função de humildade, uma função, sabe, de um comprometimento, fazer aquilo com amor, com seriedade, o Cambone ele já vai com a mentalidade dele já, né, ou seja, desligado daquela corrente espiritual. E o Cambone ele faz parte sim da corrente espiritual, ele só não está trabalhando, mas a sua função, por ser primordial, sustentadora da organização da casa, precisa sim estar ali conectado mentalmente com o trabalho espiritual. Reforço e digo, a sua função, Cambone, é primordial no terreiro de Umbanda. Porque você, Cambone, só não está trabalhando incorporado, mas você está trabalhando na espiritualidade. Você está servindo a força espiritual ali em terra. Então você está sendo útil ao Divino Criador. Muitas são as funções listadas na apostila de vocês sobre o que o Cambone pode desenvolver. Né? Desde o momento em que ele se prepara, né, auxilia o médium a preparar ali as coisinhas, né, os elementos que os guias irão utilizar nas magias durante o trabalho mediúnico, até o momento em que ele auxilia o guia espiritual servindo, né, os elementos que os guias pedem, desde o charuto, o cigarro, o cafezinho, os elementos, a fita, a água, os guias vão pedindo e ele vai servindo, até o momento também de fazer as suas devidas anotações, porque a pessoa vem, o guia vai falando, ele vai pedindo, olha, eu vou receitar um banho, Cambone, pega, então o Cambone já tem que estar com aquela sua pranchetinha ali, com aquele papel, para também fazer as anotações, o bloco de notas, né? Às vezes o Cambone ele serve até de intérprete, né? Quando você para analisar, o Cambone quando o guia espiritual, né, tem aquele linguajar regional, ele tá falando ali, a pessoa não entende, o Cambone ele vai lá e acaba ouvindo, se aproxima mais, escuta, anota o que o guia está orientando para aquela pessoa, aquele consulente, e entrega para aquele consulente. Então há várias funções em que o Cambone ele pode participar, colaborando com o trabalho espiritual, com a mediunidade ali que está incorporada na entrega dos elementos. Não é só a função do Cambone. Né? O Cambone também ele pode fazer com que seja feita aquela orientação inicial para as pessoas, façam silêncio. É uma casa de Deus. Um terreiro é uma casa de Deus. Então as pessoas têm que ir com essa mentalidade. Eu estou indo para uma casa de Deus. E os Cambones, quando todo mundo incorpora, tem que manter a organização. Está conversando as pessoas? Pessoal, silêncio, por favor. Nós estamos num momento sagrado e precisa do silêncio. E são os Cambones que fazem esse papel. Né? A pessoa chegou na porta, são os Cambones que recebem. Começou ali aquela questão do atendimento em si, porque além de anotar as coisas e passar para a pessoa um banho, alguma oferenda que tem que ser feita em algum ponto de força específico, o Cambone tem que tomar também aquele cuidado, né, de não sair falando da vida dos outros, porque ele é um confidente. Você, Cambone, tem que ter essa noção. Olha como a sua função é primordial, né? Você tem que ouvir o que o guia está falando, anotar quando ele mandar, né, ali quando ele determinar, para orientar a pessoa corretamente. Então você faz um papel muito importante. O segundo papel por detrás desse anotar corretamente, ouvindo ali o que o guia está mandando, você anotar, é não sair falando da vida do outro, porque a vida do outro não te interessa. Então o Cambone, ele tem que fazer esse papel do silêncio, porque muitas vezes aquela orientação dada é para a própria pessoa, para o próprio Cambone que está anotando. Né? Então, esse agir com ética, agir com respeito, agir com a caridade em si, exige isso de nós. Exige isso que o Cambone que está ali atendendo, ele tenha essa ética, né, do silêncio. Nunca, jamais, jamais interferir naquilo que o guia está falando. O guia está falando uma coisa, mas não é isso. Quem disse? Você aprendeu onde? É um guia espiritual incorporado. O Cambone tem que ficar em silêncio,
ouvir ali do lado, próximo, né? Nem tão próximo, mas próximo ali. Quando o guia chamar, já anota o que o guia está mandando anotar para entregar corretamente. Muitas vezes o que o guia está falando é para você, Cambone. É para você que está ouvindo, né? Aquela orientação, aquele banho, aquele descarrego. É você, muitas vezes, que recebe a orientação ali. Né? Em paralelo, tem que aproveitar esse aprendizado. Porque o guia espiritual, às vezes, está ouvindo ali, o guia está falando para o consulente, você fala, meu Deus, deve ser comigo isso. Quando você tiver essa sensação, é para você. Porque você está passando por alguma dificuldade. E muitas vezes a gente é auxiliado ali de rebarba. O Cambone acho que na corrente espiritual, o Cambone é o que mais recebe bênçãos. Porque quando ele vai servir, o guia, abençoa. Quando ele se retira, o guia abençoa. Quando o Cambone está servindo ali, anotando tal, ele vai entregar, ele vai pegar o papel, o guia abençoa, joga aquela baforada. O Cambone pegou algum carrego, o guia vai lá, já baixa a mão, já recolhe. O Cambone é a pessoa abençoada. Então a sua função também é uma bênção. A responsabilidade de um Cambone é tanto quanto a de um médium. Se o médium ele tem que fazer todo um preceito para poder trabalhar com a força espiritual, você também, Cambone, precisa fazer os preceitos corretamente. Porque você estará dentro da corrente mediúnica. Ah, mas eu não trabalho. Trabalha assim. Você anota, você escreve, você serve, você está lado a lado com as forças espirituais, você está ali recebendo energias, você está dentro da corrente. Então tem que ter respeito com a força espiritual. E também tem que transitar energias positivas. Ah, mas para que eu preciso disso? Irmão, se você entrou no terreiro de Umbanda, o terreiro de Umbanda tem regras. Se você não quer se amoldar às regras, a porta do terreiro está aberta. É simples assim. Uma casa de Umbanda é uma hierarquia. Tem regras, tem normas, tem fundamentos. É passado para você, você está adentrando, você já começou a receber. Se você não quer se amoldar à ritualística da Umbanda, infelizmente a Umbanda não é para você. Mas você, nossa, eu vi as regras e realmente precisa. Sim, tem regras. E regra para ser seguida. Ah, mas eu não sou assim. O que você é, o que você não é da porta para fora do terreiro. Da porta do terreiro para dentro você é instrumento de Deus. Você está ali para aprender como servir aos outros. Quando você entra, você começa a ser servido por um bom período, né? O Cambone, ele vai servindo aos guias espirituais e ao mesmo tempo ele vai sendo servido pela força espiritual. Passa pelo desenvolvimento espiritual, não incorpora, mas mesmo assim os guias que incorporam, benze o Cambone, descarrega o Cambone, orienta aquele filho e ele acaba entrando como Cambone, né? Acaba trabalhando como Cambone, mas mesmo assim, o seu começo é sempre uma bênção. Porque você, dentro da Umbanda, aprendendo a ritualística, aprendendo os fundamentos da casa, aprendendo as regras da casa, mas já tomando bênção na sua vida. Por quê? Estar na Umbanda não é só servir. Se a caridade não serve para mim, não serve para mais ninguém. Então, temos que aprender que praticar a caridade sempre vai começar com a gente. Porque nós não somos autossuficientes. E aqui eu ressalto a seguinte mensagem, né, aos irmãos que adentram como Cambone. Isso não vai atrapalhar em momento algum no seu desenvolvimento espiritual. Se você tem a mediunidade de incorporação ou outras mediunidades, são os dons mediúnicos que muitos trazem, ser cambonar ou ser Cambone não vai te atrapalhar. Você vai participar ali daquele momento do servir aos guias espirituais, à comunidade, mas nos dias de desenvolvimento espiritual, se você incorpora, você vai começar a ter o seu momento de desenvolvimento. Até chegar ao ponto que você é passado para a corrente de trabalho, que é a coroação do médium para ele ser um médium trabalhador. Então são graus, você vai vir numa escada, né? É um degrau, outro degrau. Não queira pular do primeiro degrau lá para o último degrau. Tem muitas pessoas que entraram na Umbanda agora já está querendo esse pano dourado. Esse pano dourado é pesado. E se você pular muito o degrau, direto para o pano dourado, a queda com certeza é enorme. Por quê? Porque você tem vários passos a seguir, vários degraus a caminhar. O primeiro dele é Cambone. O segundo é médio de desenvolvimento, o terceiro é médio de coroação, o próximo é o médium, né, aquele que vai se preparar para ser um pai pequeno, mãe pequena, e um último, se você trouxer, né, a missão sacerdotal, um sacerdócio. Se você trouxer, olha a mensagem. Porque nem todos trazem a ordem de abrir casas espirituais. Ah, mas eu vou fazer um curso de sacerdócio, já vou abrir. Quem disse que um curso de sacerdócio te levará ao grau de pai e mãe? Não. O curso ele te dá conhecimentos. Mas o grau você traz, ou seja, você vem com uma ordem, se os seus guias espirituais te derem uma ordem para abrir uma casa, lá na frente, aí você se preocupa em abrir a casa espiritual. Quando você adentre com a seguinte função: transformar a minha vida, transformar o meu íntimo, servir a Deus através do meu semelhante, servir aos meus semelhantes
E também servir à caridade. Começa em mim. Com a caridade, fé e amor, você começa a sua caminhada espiritual. Então, Cambone, a sua caminhada é muito importante. A presença sua no terreiro é de extrema importância para a base, né? A base fundamental da nossa religião.